Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de junho de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, suspeito de pedir propina por vacina foi indicado à Anvisa por Bolsonaro. Ele indicou o nome de Roberto Ferreira Dias, suspeito de pedir propina para a compra de vacinas, para o cargo de diretor da Anvisa em outubro de 2020. Após novela em 2020, Pfizer chamou o governo para negociar vacina até 2023, com até 2 anos de antecedência, devido à demora para o governo tomar decisões. No Metrópolis, Sistema Elétrico Brasileiro tem reservatórios com apenas 9% da capacidade. Com isso, a capacidade de geração fica menor e a conta de luz mais cara. Ao todo, 19 bacias estão com capacidade abaixo dos 50%. No G1, governo Bolsonaro, que não tinha pressa para a vacina, deu prazo de 4 horas e meia para reunião sobre proposta com suspeita de propina. O Ministério da Saúde respondeu no mesmo dia à oferta de 400 milhões de doses feita pela Davat Medical Supply. Representante da empresa disse à Folha de São Paulo que servidor pediu propina para que negócio fosse para a frente. No Valor Econômico, PGR manifesta-se contra a abertura de inquérito para investigar Bolsonaro. Vice-procurador-geral disse que a investigação precisa estar concluída. Ainda no Valor, CPI vira palco para a eleição no Amazonas em 2022. Depoimento do deputado estadual Fausto Júnior, relator da CPI da Saúde no Amazonas, acabou em bate-boca entre políticos locais. Vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, sobre denúncia de propina por vacina, corrupção e ladroagem. A CPI da Covid no Senado Federal deve ouvir o representante da empresa que fez a denúncia. Ciro Gomes diz que tem que derrubar o Bolsonaro porque ele é um criminoso, no Correio Brasiliense. Denúncia contra Bolsonaro aumenta a pressão sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A ministra Rosa Weber, em uma decisão anterior e no âmbito de um habeas corpus, afirmou que são graves as acusações de que existe um esquema de fraude em contratos de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Aras pode ser punido se passar o pano para Bolsonaro. A notícia crime apresentada por 3 senadores no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro coloca o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na corda bamba. Caso aceite as acusações e ofereça denúncia contra o presidente, sai de vez da lista de cotados para ocupar uma cadeira no STF. Ao mesmo tempo, se decidir arquivar a peça dos parlamentares, pode ser alvo do Conselho Superior do Ministério Público. Na Veja, em busca de novo trabalho, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede ao STF devolução do seu passaporte, mas garante que não tem intenção de fugir. Na Veja, no Ceará, base eleitoral de Ciro Gomes, ele fica em 3º lugar na disputa pelo Planalto. No Globo, livro que Ricardo Barros lançou de estudo. Eis o título: De Olho no Dinheiro do Brasil. Ricardo Barros, para quem não sabe, é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e é envolvido no esquema de corrupção da vacina Covaxin. Novo ministro do Meio Ambiente demite o número 2 de Ricardo Salles. O ministério começa a limpar
à era Ricardo Salles. Ainda no Globo, Bolsonaro foi alertado sobre histórico de gravações de reuniões com o deputado Luiz Miranda. O temor do Centrão de que Luiz Miranda tenha gravado Bolsonaro é pelo fato de que ele é famoso por gravar conversas. No Globo, TCU vai aprovar hoje as contas de Jair Bolsonaro. Ainda no Globo, choque entre Lula e Ciro por 2022 afasta PT e PDT nos estados. Rivalidade cada vez maior entre os presidenciáveis leva partidos a disputarem aliados e cogitarem ficarem lado opostos na corrida por governos. Brasil deve assumir o primeiro lugar de vidas perdidas pela Covid até o final de agosto. Primeiro lugar no mundo inteirinho. Governo incorpora vacinas da Pfizer e da AstraZeneca ao SUS. Só agora, acredite se quiser. No Estadão, Gilmar Mendes diz que segunda turma cumpre papel de rever ilegalidades de instâncias inferiores. Ministro discursou na terça-feira, 29, ao se despedir da presidência do colegiado. Nunes Marques assume a função em agosto. Wizard, empresário bolsonarista, passa das páginas de negócio a investigado pela CPI da Covid, diz o Estadão. Cota de 15% para mulheres no legislativo divide lideranças femininas. Algumas dizem que essa cota vai diminuir ainda mais a presença de mulheres no legislativo e pedem cotas de 30%. Na Folha, empresa que negociou Covaxin faturou com venda de vacina em janeiro e sofre ação de clínica privada para devolver o dinheiro. Durante o velório, a polícia passou mais de 30 vezes de carro bem devagarinho apontando fuzil. Empresário Antônio Rengifo Baldino diz não ter dúvidas de que o filho foi torturado e assassinado pela PM. A empresa aérea Azul falta em audiência na Câmara após Bolsonaro invadir um avião da companhia. Entre fotos do Brasil terrível, cobertura externa aponta culpado. O maior jornal do mundo, o The New York Times, dedica 2 páginas às mortes por Covid no Brasil e critica Bolsonaro e artigo no Washington Post estende responsabilidade aos generais. Só abandono Bolsonaro se souber que ele roubou, diz deputada Carla Zambelli à Folha, garantindo que não sabe dos roubos de Bolsonaro. Super pedido de impeachment vai à Câmara com caso Covaxin, mas Bolsonaro ainda tem aliados comprados para barrar a investigação. Pressionado, Bolsonaro cometeu ao menos 10 crimes só nas últimas 3 semanas. No mínimo 10. Vendedor de vacina que relatou pedido de propina será ouvido na sexta-feira na CPI da Covid, diz o presidente da comissão. Ministério da Saúde decide exonerar diretor após denúncia de propina por vacina. Exclusivo da Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro pediu propina de R$1 por dose, diz vendedor da vacina. Ministério da Saúde não chama autores para lançamento de guia de exercícios e pesquisador vê retaliação. Epidemiologista Pedro Alau, coordenador da equipe de 70 pesquisadores, depois na CPI na semana passada. Câmara dos Deputados deve rejeitar proteção a Luiz Miranda, pivô do caso Covaxin. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, falta a cerimônia no Planalto para evitar aparecer em meio ao caso Covaxin. E por fim, Tribunal de Contas da União
vê indícios de fraude de 40 milhões em investimento envolvendo sócio da Precisa, empresa que queria vender vacinas superfaturadas ao governo brasileiro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.